A pergunta que não quer calar é: mas Paty, como que eu vou me tornar um educador outlier? Ou o que é um educador outlier? Outlier é uma palavra muito utilizada na estatística. Se você teve estatística aí na pós-graduação, você vai lembrar dessa palavra. Outlier é um dado que está fora da média. Ou seja, é aquele dado que, por estar fora da média, você começa a questionar, você começa a observar, porque talvez ele queira dizer alguma coisa sobre a sua pesquisa. Um outlier é um dado que se destaca daquilo que está acontecendo e que está ali morninho, sabe? Outlier é alguém que vem para liderar, é alguém que vem para fazer a diferença. Ser um educador outlier é ser este professor, este educador que ensina de uma maneira tão diferente que encanta os alunos, encanta de verdade a sua audiência. Eu sei que essa palavra encantamento, ela foi apropriada aí pelo marketing, mas no fundo é verdade. Os principais professores que são nossos referenciais, eles nos encantaram quando nós éramos alunos. E talvez eles foram um grande motivo para a gente se tornar também professor, para a gente escolher a carreira acadêmica. E existe um passo a passo para você se tornar um educador outlier, né? Não é um dom. Existe uma técnica, existe uma metodologia. Aqui nesse curso, a gente vai falar sobre os pilares para você se tornar um educador outlier. Vamos conhecer esses pilares? O primeiro pilar é você reconhecer que você é muito mais do que o seu título. E é sobre esse primeiro pilar que a gente vai conversar daqui a pouquinho. O segundo pilar é você entender que didática não é metodologia de ensino. Eu já comecei a falar um pouco sobre isso no vídeo passado, mas eu vou te mostrar por A mais B o que é método e o que é didática. São duas coisas diferentes que se complementam. O quarto pilar é planejar. Planejamento, por mais que a gente entenda que é aquele momento que dá uma ansiedade, que parece que a gente está perdendo tempo, na verdade, quando você planeja as suas ações, o seu passo a passo, o seu dia a dia, o seu educar fica muito mais leve. Então, planejamento pode ser muito libertador. E esse vai ser o nosso terceiro pilar. E como quarto pilar é como então a gente nasce, né? Se torna um educador outlier. Como é que a gente sai aí da casca do ovo? Então são esses 4 pilares que a gente vai conversar aqui nesse curso Outliers, como se tornar um educador fora de série. O primeiro pilar então que a gente vai conversar na aula de hoje é: você é muito mais do que o seu título. Paty, mas como assim? Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai para uma loja, quando você vai fazer o cadastro num site, você vai comprar alguma coisa, mesmo online, normalmente você preenche uma ficha. E nessa ficha tem lá um lugar para você colocar a sua profissão. E eu vou te fazer uma pergunta. Como que você preenche esse campo? Você escreve que você é professor ou você escreve a sua formação de base? Tempo. Brincadeiras à parte, eu já fiz essa enquete várias vezes lá no meu perfil do Instagram e eu sempre pergunto isso para colegas, professores que estão junto comigo nessa minha jornada como educador. E 99% das pessoas escrevem naquele campo a sua formação, a sua área do conhecimento raiz. Eu também sempre ficava nesse dilema. Toda vez que eu tinha que preencher uma ficha, eu me perguntava, nossa, eu coloco que eu sou dentista ou eu coloco que eu sou professora universitária? E meu dilema era muito real, porque eu era professora em regime de dedicação exclusiva. Então, eu realmente estava atuando apenas como professora. Mas, na grande maioria das vezes, eu escrevia que eu era dentista. E é muito engraçado porque eu não gostava de escrever dentista. Eu me sentia muito professora. Então, eu quero que você, o primeiro ponto, né, dessa aula de hoje é que você pense como você se sente hoje. Você é aquele profissional raiz ou você também gostaria de colocar naquele campo um / professor ao lado?
Por que eu gosto de fazer essa pergunta para você? Porque eu quero realmente mexer com a sua mentalidade. A gente está aqui, se você chegou até aqui, se você se inscreveu, se você parou tudo que você está fazendo e encontrou um espaço na sua agenda para fazer esse curso, porque você tem vontade de ensinar de uma maneira diferenciada. Eu vou repetir isso várias vezes aqui no curso, porque eu quero que você se aproprie disso. Você é muito mais do que seu título. Você é muito mais do que a sua formação de graduação. Você é muito mais do que o seu diploma de mestre ou de PhD. Isso é só uma parte da sua formação. O que vai fazer com que você se torne um educador fora de série não é só o seu título, nem muito menos todo o conhecimento e bagagem que você adquiriu durante a sua formação. Aí você pode estar falando, nossa, Paty, mas eu tenho que negar tudo que eu estudei? Você está dizendo que não importa o conhecimento? Não. Eu disse que isso é uma parte. Por que eu digo isso? Porque toda vez que a gente estuda muito um determinado assunto, a gente começa a ficar dentro de uma caixa, a gente começa a ficar dentro de uma concha e a gente perde um pouco de noção da realidade. E a nossa comunicação, ela vai se transformando em ruído. Em vez da gente compartilhar com clareza o que a gente sabe com o outro, aquilo começa a se tornar um ruído. E a outra pessoa começa a se sentir preterida, porque ela não consegue entender aquilo que você fala. É como se você beirasse a arrogância, mesmo não sendo. Pelo contrário, você não quer ser arrogante, mas você sabe tanto que às vezes soa arrogância para quem está do seu lado. Então, o primeiro passo para você se tornar um educador fora de série é você entender que você é mais do que o seu título. Todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, tudo que você estudou, tudo isso faz parte do educador que você quer se tornar. Agora, você precisa voltar à sua origem. E é aí que eu quero que você pare para refletir e quero que você faça o exercício que eu vou propor para você nessa aula. Eu quero que você feche os seus olhos, respire fundo e me responda. Por que você decidiu e escolheu seguir a carreira acadêmica? O que foi que te moveu fazer pós-graduação, especialização? Ou o que é que te move para ensinar? Por que você está aqui hoje fazendo um curso para se tornar um educador fora de série? O meu motivo é porque eu sempre gostei de estar com pessoas e de compartilhar e desatar nós. Eu sou uma pessoa, eu gosto de resolver problema, principalmente o problema dos outros. E talvez por isso que eu goste tanto de empreender, porque se você não sabe, empreendedorismo, né? Empreender é diferente de empresariar. O empreendedor, ele gosta de desatar nó, ele gosta de encontrar solução, principalmente para o problema alheio. Eu sou dessas pessoas. E o educador, ele é um empreendedor, porque a gente gosta de destravar o outro e fazer com que ele consiga, né, com que a outra pessoa, nosso aluno, nossa audiência, consiga dar o próximo passo, consiga superar uma dificuldade através do conhecimento que, por acaso, a gente estudou mais do que ele e a gente tem mais experiência do que ele. Então, eu quero que você volte lá atrás, volte um pouco na sua história e você faça uma reflexão profunda do motivo pelo qual você escolheu ser professor. Isso é muito mais importante do que tudo que você vai aprender nesse curso, porque isso vai destravar a sua mentalidade. Quando a gente esquece o nosso propósito, quando a gente esquece o porquê a gente faz o que a gente faz, a gente começa a dar brecha para o que os outros pensam a respeito da nossa carreira. E a gente começa a acreditar que a gente fez escolhas erradas. A gente começa a acreditar que ser professor é um caminho de insucesso, enquanto, na verdade, ser professor é um caminho nobre e tem muito propósito envolvido. A gente começa a acreditar que a gente tem que fazer as coisas apenas por amor e não
com amor. E são coisas diferentes. Porque as pessoas começam a dizer pra gente que ensinar é um dom tão nobre que a gente deveria fazer isso, inclusive, gratuitamente. E a gente ama tanto o que a gente faz, quantas vezes a gente não fez isso gratuitamente e tá tudo bem. Mas a gente precisa se apropriar do nosso propósito para transformar isso em reconhecimento. E esse passo é apenas nosso. Existe uma metodologia que foi pela primeira vez colocada em público por um autor chamado Simon Sinek. Ele explica dentro de uma palestra do TED Talks o que é o círculo de ouro ou o Golden Circle. O que significa o círculo de ouro? Ele explica que as principais empresas, as empresas que são mais memoráveis, mais reconhecidas ou mais desejadas pelo público, elas são empresas que têm tanta clareza do porquê elas fazem o que elas fazem, ou seja, do seu próprio propósito, que é o seu propósito que vai conectar com o consumidor. Ele dá um exemplo clássico, que é o exemplo da Apple, onde as pessoas, você já deve ter ouvido essa expressão, são Apple maníacas. Ou você ama a Apple, ou você não quero ser Apple de jeito nenhum. O que faz uma galera ser apaixonada pela Apple e a outra não se conectar com essa empresa é a clareza do propósito que essa empresa tem. Essa empresa em nenhum momento vende celular. Essa empresa não vende computador. Ela vende design, ela vende status, ela vende comunicação, ela vende facilidade. Ela vende um estilo de vida. Ela tem muita clareza qual é o motivo pelo qual ela coloca design em computadores. Ela coloca propósito, ela coloca facilidade num aparelho celular. E ela é tão ousada que o sistema dela é um sistema fechado. Então imagina o que é a clareza desse propósito. E aí eu vou propor para você fazer o mesmo exercício. Você parar, eu vou deixar aqui um material de apoio, um PDF, para você realizar o exercício do Golden Circle. Eu quero que você pare para pensar no motivo pelo qual você escolheu seguir carreira universitária. Eu quero que você pare para pensar o motivo pelo qual você escolheu ensinar, mesmo fora da universidade. Qual motivo te move? O que te dá vontade? Por que você tem o desejo de ensinar, de compartilhar aquilo que você sabe? É porque você se sente feliz? É porque você gosta do reconhecimento das pessoas? É porque você gosta de conhecer pessoas? É porque você gosta de ver o outro dar o próximo passo? É porque você faz isso desde criança? É porque alguém te elogiou, disse que você tem o dom de ensinar? O que vai facilitar muito você realizar esse exercício do círculo de ouro é você parar para pensar em quais são os elogios que você recebe no seu dia a dia, mas você acha que é uma bobagem. Eu sempre recebi muito elogio depois de um tempo de carreira. Alguns professores chegavam para mim e falavam assim: nossa, Paty, você é tão didática. Nossa, Paty, sua aula é muito boa. Você fala com tanta clareza. Você consegue estruturar a aula, tem um começo, meio e fim tão que encanta. Não consigo desligar na sua aula. Sua aula é muito boa. Só que para mim, esse elogio era todo professor recebia. Porque para mim, isso não era um diferencial. Eu realmente achava que todo professor era didático. Quando eu descobri, quando eu me dei conta que isso não era uma realidade, eu falei, gente, eu tenho que olhar mais para isso. Então eu te pergunto, qual elogio que você recebe com frequência das pessoas que estão do seu lado e que você acha que, imagina, isso é normal? Anota. Porque o seu propósito está muito vinculado com o seu talento, com aquilo que você costuma fazer com muita facilidade. Ou que você gosta muito de fazer. Então eu quero que você baixe realmente a sua cabeça e pense, por que você escolheu educar?
Por que você escolheu ensinar? Por que você está aqui hoje fazendo esse curso? Por que você entrou aqui na Universidade Opaline? Por que você se inscreveu nesse curso gratuito? Porque apesar de você não estar pagando por esse curso, você está deixando de fazer alguma coisa para assistir essa aula. Faz sentido? Num segundo momento, a partir do momento que você tiver clareza de qual é o seu propósito, ou seja, por que você faz o que você faz, por que você escolheu o ensinar, você vai começar a criar com muito mais facilidade as maneiras, o como você vai ensinar e o que você vai ensinar. E aí sim, você vai começar a entender que o como você vai ensinar está muito relacionado com a maneira como você vai se fazer entender, a maneira como você vai se relacionar com as pessoas ao seu redor, com quem vai aprender com você, e muito mais fácil vai ficar a sua escolha sobre o que você vai ensinar. Então, hoje, nesse exercício, na aula de hoje, eu quero que você olhe além do seu título. E eu quero que você me responda, por que você faz o que você faz? E eu quero também que você coloque bem grande, para você enxergar todos os dias, que você faça uma descrição de você mesmo. Se hoje alguém te convidasse para dar uma palestra e a pessoa te perguntasse, né? Manda para mim o seu nome completo e, por favor, coloque o seu currículo. Eu quero que você coloque quem você é e não o que você fez. Eu quero que você deixe o que você fez para a última linha. Eu vou te dar um exemplo. Sabe como que eu me apresento hoje? Eu sou a Paty Jardim, criativa e educadora fora de série. Eu sou mestre e doutora em odontologia e fundadora da Universidade Opaline. Eu quero que você faça esse exercício. Eu quero que a primeira frase seja muito clara para você. Quem é você por trás do seu título? Quem é você que tem esse propósito de compartilhar conhecimento e mudar o mundo ao seu redor? Depois que você fizer esse exercício, aí sim você vai para a aula 3. E lá na aula 3 eu vou te mostrar que didática é muito mais do que metodologia de ensino. Bora fazer esse exercício então? Vou ficar esperando as suas respostas, quero saber nos comentários, coloca lá para mim, se descreve lá para mim, porque a gente vai criar uma conexão muito maior. Eu e você, porque eu vou ler cada resposta, e toda a comunidade que está aqui no nosso curso, no Outliers e aqui na Universidade Opaline. Vamos?